Mille Fire Economy 1.0 Flex. Olá, amigos! Nesta série de vídeos, a Mecânica 2000 apresenta a você o Mille Fire Economy 1.0 Flex. Este veículo é o mais barato e um dos mais vendidos no país. Uma aquisição racional para quem está interessado em praticidade, robustez, preço baixo e manutenção barata. Consequentemente, um veículo muito presente nas ruas e oficinas de todo o Brasil, o que demanda mais mão de obra qualificada nesse segmento. Portanto, ser um reparador desses veículos tem suas vantagens. Este modelo vem com visual remodelado e nova motorização para a redução do consumo de combustível e de poluentes. Além do motor, outros itens contribuem para o baixo consumo. O alongamento da quinta marcha, o uso de um óleo que gera menos atrito, a nova regulagem da suspensão, pneus de baixa resistência ao rolamento e o inédito econômetro, um indicador instalado no painel de instrumentos como se fosse uma bússola, que orienta o motorista sobre a forma mais econômica de dirigir. Assim, o Mille, que domina o mercado há vários anos, continuará a ser fabricado para ser o automóvel compacto de entrada da Fiat. Neste treinamento, acompanhe procedimentos completos de desmontagem, montagem, inspeções dimensionais e testes realizados em diversos componentes dos sistemas elétricos e mecânicos, tais como bateria, alternador, motor de partida, embreagem, correias de sincronismo, bombas, freios, juntas esféricas, entre outros. Veja também como é a preparação do veículo para a instalação do sistema de refrigeração de ar e a própria instalação em si. Enfim, são 4 DVDs com muita informação técnica para você. Assista agora aos vídeos. Teste de uma bateria de 12 volts e 40 amperes hora. Utilize um equipamento específico que permita a aplicação de carga elétrica controlada e a medida simultânea de tensão e corrente. Utilizamos aqui o voltamperímetro Gauss VA600. Conecte os cabos do equipamento nos terminais da bateria, observando as polaridades corretas. Instale a pinça indutiva no sentido convencional da corrente do positivo para o negativo, indicado pela seta. Verifique inicialmente a tensão estática da bateria, que deve ser de 12,6 volts aproximadamente. Esse resultado é indício de boa condição estática da bateria. Entretanto, para esta confirmação, é necessário realizar o teste dinâmico. Para isso, acione a alavanca até que a corrente de descarga aplicada seja de aproximadamente 3 vezes a capacidade desta bateria, ou seja, esta bateria tem a capacidade de 40 amperes. Aplique então 120 amperes. Mantenha esta corrente por 10 segundos e meça simultaneamente a tensão. A tensão deve se manter acima de 10 volts. Isto comprova que a bateria suporta a carga de teste aplicada. Reduza a corrente para evitar danos à bateria. Se os testes estático e dinâmico apresentarem resultados corretos, a bateria está em condição de operação. Alternador. Teste do alternador. Este teste consiste em avaliar a tensão de regulagem em função da corrente de carga e também a corrente máxima nominal fornecida.
Conecte os cabos com garra do equipamento voltamperímetro Gauss VA600 nos terminais da bateria. Observe a correta polaridade. A tensão deve ser de 12,6 volts e o valor da corrente igual a 0 ampere. Pegue a pinça indutiva e observe a seta. Ela indica o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Prenda ao cabo B+ de saída do alternador. A falta da observação quanto à polaridade dos cabos e da indicação da seta na pinça indutiva, no ato da conexão, pode comprometer o funcionamento do equipamento. Dê a partida no motor. A tensão deve estar próxima de 14,5 volts e a corrente deve ser baixa apenas para manutenção do motor em funcionamento. Eleve a rotação do motor e mantenha-a em torno de 3.000 RPM. Acione a alavanca para o teste de descarga por 10 segundos. A corrente de descarga é de 75 amperes, equivalente à capacidade do alternador, e o valor de tensão deve ficar sempre acima de 12 volts. Se durante a descarga a tensão cair abaixo de 12 volts, verifique os cabos massa quanto à fixação e o cabo que liga o alternador à bateria quanto ao subdimensionamento. Caso contrário, o alternador deve ser removido para uma revisão. Finalizado o teste, desconecte os cabos e recolha o equipamento. Remoção do alternador. Desligue o cabo negativo da bateria. Eleve o veículo. Desconecte o cabo B+ com chave 13 mm. Desconecte também o cabo D+ com chave 8 mm. Utilize chaves de 16 mm para remover o parafuso inferior. Abaixe o veículo. Retire o parafuso da haste de regulagem da correia do alternador. Para isso, utilize chaves 17 mm. Retire o parafuso superior com chave 16 mm.
solte o alternador da correia micro-V e remova-o do veículo. Leve-o para uma bancada. Desmontagem do alternador. Prenda adequadamente o alternador na morsa. Remova o parafuso e as porcas de fixação da tampa plástica de proteção do conjunto retificador. Utilize chaves 15 mm, fenda cruzada e cabo imantado. Retire a tampa plástica. Utilize uma chave de fenda fina para descravar as bobinas do estator. Retire os parafusos do regulador de tensão. Remova o regulador. Retire os demais parafusos de fixação do conjunto retificador. Remova o conjunto. Remova os parafusos que fixam a carcaça. Utilize chave tipo canhão 8 mm e cabo imantado. Separe os mancais utilizando duas pequenas alavancas. Remova o estator. Reposicione o conjunto na morsa, prendendo-o pelo rotor. Desaperte a porca da polia. Para isto, utilize soquete 24 mm e cabo de força. Remova a porca e a polia.
Solte os parafusos que fixam o retentor do rolamento com uma chave de fenda cruzada. Leve o conjunto para a prensa e instale-o adequadamente. Acione a prensa para separar o rotor do mancal. Em seguida, posicione o rotor na morsa. Remova com o auxílio de um extrator o rolamento anterior. Vire o rotor. Encaixe adequadamente o extrator para remover também o rolamento posterior. Retire o rotor da morsa. Lave as peças com solvente apropriado. Teste dos componentes do alternador. Diodos positivos da placa retificadora. Selecione no multímetro a função Teste de diodos. Observe no visor o valor de tensão de 3 volts aproximadamente. Essa tensão é aplicada pelo multímetro sobre os diodos quando esta função é selecionada. Toque com a ponta de prova preta a placa de fixação e com a ponta de prova vermelha as hastes isoladas dos diodos. O valor apresentado deve ser de 0,5 volt aproximadamente, o que indica a condução do diodo. Inverta as pontas de prova. Repita o procedimento. O valor apresentado deve ser de 3 volts. Isto indica a não condução do diodo.
Diodos negativos da placa retificadora. Toque com a ponta de prova preta as hastes isoladas dos diodos e com a ponta de prova vermelha a sua placa de fixação. O valor apresentado deve ser de 0,5 volt aproximadamente, o que indica a condução do diodo. Inverta as pontas de prova. Repita o procedimento. O valor apresentado deve ser de 3 volts, e isto indica a não condução do diodo. Esses resultados indicam o perfeito estado de funcionamento do conjunto retificador. Se os resultados forem diferentes para quaisquer dos diodos, substitua o retificador. Teste do enrolamento do campo. Selecione no multímetro a função Teste de resistência com sinal sonoro. Confirme a precisão do instrumento. Una as duas pontas de provas e observe no visor um valor aproximado a 0. Meça a resistência entre os anéis coletores. O valor deve ser de aproximadamente 2,2 ohms. Meça a resistência entre os anéis e a carcaça. A resistência deve ser bastante elevada, o que indica isolamento perfeito. Substitua o rotor, se forem observados valores de resistência abaixo do especificado para o enrolamento, algum contato entre o enrolamento e a carcaça, ou se os anéis estiverem muito desgastados. Teste do estator. Meça a resistência entre os terminais. Encoste as pontas de provas do multímetro entre os terminais das espiras. Cada terminal deve ter contato somente com outro terminal. Nesse caso, a resistência deve ser baixa, próxima de 0 ohm. Entre os demais, a resistência deve ser bastante elevada, que indica perfeito isolamento. A seguir, meça também a resistência entre os terminais das espiras e a carcaça do estator. Nessa condição, a resistência deve ser bastante elevada, que indica o perfeito isolamento entre as partes. Se os resultados forem contrários aos apresentados, o estator deve ser substituído. Terminados os testes, desligue o multímetro. Inspeção nos componentes. Meça o comprimento das escovas. Escovas novas medem 13 mm. O comprimento mínimo admissível é de 8 mm, senão substitua-as. Inspecione a correia do alternador quanto a desgastes e ressecamento. Se necessário, substitua-a.
Os rolamentos não devem apresentar ruídos excessivos nem folgas. Não utilize lixa nos anéis coletores. Montagem do alternador. Leve para a prensa o mancal anterior e o novo rolamento. Coloque o rolamento sobre o alojamento no mancal. Sobreponha-o com um disco para pressão e ajuste a prensa. Instale o rolamento no mancal. A seguir, fixe a tampa retentora do rolamento e aperte seus parafusos. ERV appears to be structurally intact. Copy that. Leve o mancal anterior e o rotor para a prensa. Fixe o rotor na prensa e encaixe o mancal sobre ele. Sobreponha um cilindro vazado para pressão e ajuste a prensa. Acione a prensa para acoplar o mancal anterior ao rotor. Retire o conjunto da prensa e prenda-o na morsa pelo rotor. Instale a polia. A arruela e a porca. Aperte a porca e aplique torque de 65 Nm. Novamente na prensa, instale também o novo rolamento posterior com o auxílio do cilindro vazado. Na sequência, prenda o conjunto na morsa pela polia.
Encaixe o estator no conjunto. Encaixe também o mancal posterior. Insira os parafusos fixadores e aperte-os. Instale o conjunto retificador. Prenda-o às bobinas do estator com o auxílio de um alicate de bico. Para melhor contato, utilize solda para fixar as bobinas do estator ao conjunto retificador. Instale o regulador de tensão e fixe-o com seus parafusos. Yeah, but just as we thought, the computers are fried. Instale ainda a tampa plástica e aperte os parafusos e as porcas que fixam todo o conjunto. Let's hope for no major damage. Leve o alternador para a bancada de testes. Teste do alternador na bancada de teste.
Instale o alternador na bancada Gauss BT500. Instale a correia por meio da alavanca de ajuste, a linha entre as polias do motor da bancada e do alternador. Prenda o cabo negativo na carcaça. O cabo positivo ao borne B+, e o conector do borne D+, no alternador. Ligue o interruptor do painel da bancada e a chave de contato com a bateria. Observe que a lâmpada indicadora de carga se acende. A tensão elétrica estática da bateria deve ser de 12,6 volts aproximadamente e que a corrente elétrica deve ser de 0 ampere. Ligue o motor da bancada. Observe que a tensão elétrica sofre ligeiro acréscimo para 14,5 volts aproximadamente, pois se refere à alimentação do próprio alternador. Em seguida, acione a alavanca de alta descarga. A corrente elétrica ultrapassa 80 amperes e a tensão sofre uma ligeira queda. A descarga elétrica máxima é de 120 amperes e o tempo de duração do teste não deve ultrapassar a 10 segundos. Ao término, desligue as chaves do equipamento. Remova os cabos. E retire a correia. Finalmente, leve o alternador para ser instalado no veículo. Refaça, na ordem inversa, os procedimentos da remoção. Motor de partida. Teste do sistema de partida. Inicialmente, abra a central de fusíveis no lado esquerdo do volante e remova o fusível 22 da bomba de combustível. A seguir, abra o capô. Conecte os cabos de prova de um voltímetro Bosch nos polos negativo e positivo da bateria. Vire o seletor do voltímetro para a posição tensão contínua. A tensão estática da bateria deve ser de aproximadamente 12,6 volts. Dê a partida no motor durante 10 segundos. A tensão da bateria deve ser acima de 10,5 volts, o que indica que a bateria está perfeita. Se a tensão estiver abaixo de 10,5 volts, inspecione os cabos massa quanto à fixação e possíveis oxidações. Se os cabos estiverem em perfeitas condições, remova o motor de partida para uma revisão. Finalizado o teste, desligue e recolha os cabos e o equipamento. Recoloque o fusível no lugar e feche a central de fusíveis. Remoção do motor de partida. Desligue o cabo negativo da bateria.
remova o estepe para se ter acesso ao motor de partida. Remova os parafusos fixadores superiores do motor de partida com soquete 13 mm e ferramentas acessórias. Eleve o veículo. Desaperte com uma chave 13 mm o parafuso fixador do cabo do Borne 30 e solte-o. Solte também o cabo do Borne 50, utilizando chave 10 mm. Desloque os cabos para facilitar a retirada do motor de partida. Remova ainda o parafuso fixador inferior do motor, também com chave 13 mm. E então, retire o motor de partida. Desmontagem do motor de partida. Prenda o motor de partida na morsa, verticalmente pelo mancal posterior, para evitar o empenamento da carcaça e, consequentemente, o comprometimento do seu bom funcionamento. Solte os parafusos que fixam o mancal anterior ao porta-escovas. Utilize chave tipo canhão 7 mm para retirar os parafusos de fixação da carcaça. Retire a capa e o sistema de travamento do lado do coletor. Retire também o mancal anterior. Desaperte a porca e solte o cabo de ligação do solenoide ao porta-escovas. Coloque um cilindro vazado com 35 mm de diâmetro sobre o coletor e transfira o porta-escovas completo para o cilindro. Esta é uma forma fácil de remover o conjunto. Remova em seguida a carcaça com os ímãs. Reposicione o motor de partida na morsa. Desaperte e retire os parafusos fixadores do solenoide utilizando o cabo de força e chaves soquete e reta tipo Torx T25.
remova o solenoide. Remova também o êmbolo com a mola de retrocesso. Retire a borracha de vedação. Desacople o induzido com o sistema impulsor completo da carcaça. E solte o garfo das guias do impulsor de partida. Prenda a seguir o induzido na morsa. Insira um cilindro vazado no eixo do induzido, de mesmo diâmetro da capa do anel trava, e bata com um martelo para deslocá-la. Em seguida, retire o anel trava com um alicate expansor e também a sua capa. Finalmente, retire o impulsor de partida. Leve os componentes para serem lavados com solvente apropriado e seque-os em seguida. Se for reutilizar o impulsor de partida, não o deixe imerso em solvente. Teste dos componentes elétricos. Teste de continuidade e resistência do solenoide. Selecione no multímetro a função Teste de resistência com sinal sonoro. Una as pontas de provas para conferir os contatos. Faça o teste de continuidade e resistência entre as bobinas de chamada e retenção. A resistência, geralmente baixa entre elas, deve ser em torno de 0,5 ohms. Faça também o teste de continuidade e resistência entre as bobinas e a carcaça. O valor da resistência geralmente fica em torno de 2 ohms. Se houver interrupção entre as bobinas de chamada e retenção ou entre as bobinas e a carcaça, substitua o solenoide. Na sequência, substitua as pontas de provas por garras tipo jacaré. Instale-as nos bornes 30 e 30A do solenoide. Ligue um dos cabos de alimentação 12 volts ao borne 30A. Encaixe o êmbolo com a mola de retrocesso no solenoide. Em seguida, toque o borne 50 com outro cabo de alimentação 12 volts. O solenoide atrai o êmbolo e fecha a ponte de contato interna. O sinal sonoro no multímetro acusa o perfeito contato. Do contrário, também neste caso, o solenoide deve ser substituído. Finalmente, remova os cabos e destroque as garras pelas pontas de prova. Teste do induzido. O induzido deve ser testado antecipadamente quanto a curto-circuito entre as espiras do seu enrolamento. Teste a continuidade entre as lâminas do coletor. Verifique pelo sinal sonoro do multímetro. Se houver interrupção entre as lâminas, substitua o induzido.
Verifique a existência de curto-circuito entre o coletor e a carcaça. Se houver contato entre ambos, substitua o induzido. Inspeções dimensionais. Meça o diâmetro do coletor. O coletor novo mede 35 mm e o desgaste máximo admissível é de 2 mm. Se o coletor estiver com um diâmetro inferior a 33 mm, substitua o induzido. Faça uma inspeção visual nas condições gerais do induzido. Se também forem observadas deformidades no coletor, o induzido deve ser substituído. A seguir, meça o comprimento das escovas. Escovas novas medem 12 mm. O desgaste máximo admissível é de 5 mm, ou seja, escovas menores que 7 mm devem ser substituídas. Quanto ao impulsor de partida, se não houver a possibilidade de testá-lo eficientemente, substitua-o em manutenções periódicas. Montagem do motor de partida. Inicialmente, lubrifique todos os componentes que precisam ser lubrificados. Utilize graxa de lítio e óleo para motor. You mean the guy? Fixe o induzido na morsa. Encaixe o impulsor de partida em seu eixo. Coloque a capa e o anel trava. Feche o anel trava ao máximo com um alicate de bico para facilitar o travamento. Reposicione o induzido na morsa, prendendo-o pelo pinhão. Gire o induzido no sentido anti-horário. Bata levemente na ponta do eixo com um martelo plástico até travar o anel dentro da capa. A seguir, prenda o mancal posterior na morsa. Encaixe o garfo nas guias do impulsor de partida. Instale o conjunto impulsor no mancal. Encaixe a borracha de vedação. Instale o êmbolo com a mola de retrocesso. Encaixe o solenoide sobre o êmbolo e fixe-o com seus parafusos.
instale a carcaça. Introduza o porta-escovas e retire o cilindro vazado. Encaixe o cabo do porta-escovas ao borne do solenoide, a arruela e a porca. You mean the Gaia? Encaixe o mancal anterior. Instale a arruela e a trava. Encaixe a capa da trava e aperte seus parafusos. You mean the Gaia? Instale e aperte os parafusos longos de fixação da carcaça do motor de partida. You mean the Gaia? Aperte a porca do solenoide e confira o aperto geral dos seus parafusos. Retire o motor de partida da morsa e leve-o para a bancada de testes. Teste do motor de partida. Instale o motor de partida na bancada de teste. Conecte o cabo negativo na carcaça. Aplique um sinal 12 volts ao borne 50 e observe o avanço do impulsor de partida. Em seguida, aplique sinal 12 volts ao borne 30A e observe o giro do induzido. Conecte o cabo positivo ao contato 30 da chave magnética. Aplique novamente sinal 12 volts ao borne 50. Observe simultaneamente o giro do induzido e o avanço do impulsor de partida. O motor de partida está funcionando perfeitamente. Remova os cabos e leve o motor de partida para ser instalado no veículo. Instale-o seguindo inversamente os procedimentos da remoção. Velas e cabos de vela. Remoção e inspeção. Retire os parafusos da cobertura plástica do motor.
Solte as presilhas da tampa da caixa de ar. Solte os dutos de ventilação. Retire o conjunto. Remova os cabos de vela. Puxe-os pelos seus terminais e não pelos fios para evitar danificá-los. Solte os cabos de velas das guias de passagem e desconecte-os das bobinas de ignição. Desaperte as velas de ignição. Utilize soquete sextavado 19 mm e ferramentas acessórias. Retire as velas com uma mangueira NGK específica para este procedimento. Inspecione-as visualmente. Analise-as quanto ao aspecto, à carbonização, à coloração e ao desgaste nos eletrodos. Esses dados são decisivos quanto à eficiência do motor e quanto à contenção das emissões de poluentes. Com os cabos posicionados numa bancada, selecione no multímetro a função Teste de resistência. Meça a resistência nos cabos de vela. Cabos que apresentem danos visíveis devem ser substituídos, mesmo que sua resistência esteja dentro dos valores especificados. Os valores de resistência especificados pelo fabricante devem estar na faixa de 7,5 kΩ por metro, com tolerância de 40%. Valores de resistência elevados ou discrepantes também motivam a substituição dos cabos. Selecione as novas velas de ignição. As velas de especificação BKR-6E, utilizadas neste veículo, também podem ser utilizadas em outros veículos, com diferentes valores de folga entre eletrodos. Portanto, antes de utilizá-las, utilize um espessímetro para conferir as folgas.
Neste veículo são utilizadas velas com folga entre os eletrodos de 80 centésimos de milímetro. Instalação. Instale as novas velas de ignição no motor. Encoste-as manualmente até o final de seu curso. Aplique torque angular de aproximadamente 90 graus em cada vela. Selecione os novos cabos de vela a serem instalados no veículo. Instale-os adequadamente. Certifique-se de que estejam bem conectados e posicionados corretamente. Cada cabo de vela possui sua posição correta de montagem em seu respectivo terminal de alta tensão na bobina. Observe a posição dos cabos nas bobinas de ignição. Para finalizar, instale as tubulações de ar e a cobertura plástica do motor.